Olá, essa aula é sobre como usar a cafeína, que é um suplemento bastante usado aí no dia a dia, em dois momentos distintos. Uma é no chamado pré-treino, né, quando a gente vai para fazer algum treinamento, então como é que eu devo usá-la antes do treinamento, ou se eu tenho uma competição. Então, se eu vou competir no domingo, como é que eu faço para fazer o uso da cafeína? Bom, quando a gente vai fazer uso de algum suplemento, a gente tem que antes fazer algumas perguntas, passar por essas perguntas para que a gente faça o uso correto desse suplemento. Então, essas perguntas são nessa sequência, né? Quando que eu devo usar esse suplemento? Devo tomá-lo antes da prova, do treino? Devo tomá-lo durante o treino? Devo tomá-lo depois do treino, depois da competição, durante a competição? Então, tem que me fazer essa pergunta, como que aquele suplemento deve ser utilizado. Uma vez que eu tomo um suplemento, ele tem um tempo de efeito, ele não vai durar para sempre. Ele tem um tempo de permanência no nosso organismo e depois ele tende a ser eliminado. Então, cada suplemento tem uma duração. Então, a próxima pergunta é: quanto tempo dura o efeito desse suplemento? Porque se eu souber o tempo que dura o efeito do suplemento, eu posso programar se eu vou precisar de doses extras ou não durante um treino, durante uma competição. Qual dose que eu devo usar, né? Então, eu não posso sair também tomando doses de forma arbitrária. Eu tenho que ver qual é a melhor dose, qual é a dose recomendada para que tenha os melhores efeitos. Se eu tomar menos do que eu deveria, o efeito não vai existir, ou se eu tomar mais do que eu deveria, eu posso ter algum efeito colateral. Então, existe uma dose ótima e eu tenho que saber qual é essa dose. É bom também saber como que o suplemento age, ou seja, quais são os tecidos, órgãos-alvos daquele suplemento, para que eu possa entender se aquilo faz sentido ou não para a modalidade que eu estou praticando, ou o treino que eu estou realizando. Né? Às vezes um determinado suplemento serve para quem faz treinamento de força, mas ele não serve para quem faz treinamento aeróbico e vice-versa. Então, sabendo o mecanismo de ação, eu consigo prescrever melhor o treinamento. Quais atividades e aí já é linkando com essa anterior, né? Se eu sei o mecanismo, eu posso também saber quais atividades que têm benefício, que tipo de exercício que aquele suplemento se aplica ou não. E todo suplemento, em maior ou menor grau, pode apresentar algum efeito colateral no indivíduo. Pode ter algum sintoma inesperado que você precisa saber se é decorrência daquele suplemento, porque você pode desse jeito, se o efeito colateral for muito severo, você tem que suspender o uso, né? Então, a respeito da cafeína, respondendo as duas primeiras perguntas, ou seja, quando que eu devo usar e por quanto tempo dura o efeito, eu trouxe esse gráfico aqui, que é desse artigo de 2017, uma revisão. E aqui no eixo Y a gente tem a concentração de cafeína no sangue, no plasma, né? Que é um componente do sangue. E aqui eu tenho o tempo. Cada curva dessa é uma dosagem de cafeína que esse voluntário tomou. Aqui a bolinha 50 miligramas, o triângulo 100 miligramas e o quadrado 200 miligramas. Para o que a gente precisa aqui, eu vou direto em 200 para não complicar demais. Então, o que, que acontece? Aqui o tempo zero é quando o indivíduo ingeriu a cápsula. E aí eu vou fazendo coletas de sangue e vou medindo cafeína nesse sangue, né? O que, que vai acontecer? Veja que a curva ela acelera rapidamente e dentro de uma hora aproximadamente, ela já atingiu um valor máximo no plasma. Então, vai demorar mais ou menos uma hora para que a cafeína seja absorvida e esteja disponível no plasma. Então, significa que se eu vou fazer o uso desse suplemento, eu tenho que ingerir
uma hora antes da atividade. Então, se eu vou treinar às 5 da manhã, deveria ingerir 4 horas da manhã. Se eu vou treinar 10 horas da manhã, deveria ingerir 9 horas da manhã. E se fosse competir, a mesma coisa, né? Nos treinos da tarde, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pelo que vem na sequência, que eu já vou explicar aqui. Mas, uma vez atingido o pico, isso vai ficar no sangue por um tempo, e conforme o seu organismo vai metabolizando, né, esse metabolismo é feito no fígado, ele vai eliminando essa cafeína, então ela vai caindo no plasma até desaparecer completamente, né, caso você não tome nenhuma outra dose. Então, voltando ao ponto zero, né? Só que isso demora um tempo. Então, se você notar, ele subiu, atingiu o pico e ficou ativo aqui muito tempo, né? E demora mais ou menos aqui umas 5, 6 horas para atingir o que a gente chama de meia-vida. O que é meia-vida, né? Meia-vida é o tempo que o suplemento demora para atingir metade do valor de pico que ele atingiu. Então, ele atingiu o pico aqui, então ele demora mais ou menos metade do tempo para voltar. Ele demora um tempo para voltar para metade dos valores, né? Qual é a importância dessa meia-vida, né? A importância dessa meia-vida é que depois que cai para baixo da meia-vida, o efeito do suplemento começa a diminuir bastante. E aí, ou você dá uma nova dose, ou se não tem nenhum outro treino, nenhuma competição, deixa baixar de fato, né? Então, a gente pode dizer que a janela de efeito da cafeína se estende de 1 hora até mais ou menos 6 horas após a ingestão, né? Então, esse é o tempo onde eu vou ter o benefício do suplemento. O que eu falei do treino da noite é o seguinte: se você ingerir isso daqui, por exemplo, 6 horas da tarde, quando for 7 horas da noite, vai estar no pico, e isso vai chegar na meia-vida lá perto de meia-noite, 1 hora da manhã. E a cafeína, como é excitatório, pode dificultar você dormir à noite, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, essas duas primeiras perguntas respondem com esse gráfico. Então, tomar o suplemento 1 hora antes do treino, ele vai ficar ativo por aproximadamente 6 horas e você deve tomar cuidado com o uso noturno. E qual dose, né? A dose recomendada, ela gira entre 3 a 9 miligramas para cada quilo de peso corporal. Então, é nessa faixa. O mais comum é usar no meio, que é 5 a 6. 3 pode ser muito baixinho, 9 pode ser muito alto, então no meio é o mais recomendado. Então é totalmente entre 5 e 6 miligramas por quilo. Como os suplementos comerciais eles não são customizados pelo seu peso, você não vai encontrar no mercado essa cápsula já com seu peso, né? Então os suplementos eles normalmente vêm na concentração ou de 200 ou de 300 miligramas. E aí você pode tentar fazer uma aproximação pelo seu peso corporal para tentar chegar em 5 ou 6 miligramas para ficar personalizado. E como que a cafeína vai agir? Ela é absorvida, 1 hora depois ela já está no sangue, e uma vez que ela chega no sangue, ela tem um potencial de passar vários tecidos e atingir vários órgãos. Então, ela tem como pontos de influência em vários tecidos, né? Tecido adiposo é um deles, coração é outro. E eu circulei aqui os dois principais que a cafeína vai atuar, que é cérebro e músculo esquelético. Tá? Então, esses são os dois tecidos alvo da cafeína. No cérebro, o que ela vai fazer? Nosso cérebro tem receptores chamados receptores de adenosina. Então, os nossos neurônios têm esses receptores. E a adenosina é um neurotransmissor que, quando se liga a esses receptores, causa uma sensação que a gente não gosta muito, que é a sensação de fadiga, de cansaço, sonolência, né? Então deixa a gente meio indisposto, não tão alerta. E o que a cafeína faz? A cafeína ela se liga também a esses receptores de adenosina.
Só que ela é um antagonista. O que significa ser um antagonista? É que quando a cafeína se liga nos receptores, aqui representado por essa bolinha vermelha, ela não tem nenhum efeito que a adenosina tem ao se ligar a esses receptores. Então a adenosina se liga, causa cansaço, fadiga. A cafeína não, ela é como se fosse um bloqueio. Ela vai bloquear esse receptor e não vai acontecer nada disso. E ela vai evitar de adenosina conseguir se ligar aos seus receptores. Então, por evitar a ligação da adenosina, ela aumenta nosso estado de excitação, de alerta, né, de motivação, de vontade, né? Esse é um efeito da cafeína. Esse artigo aqui, ele é bem interessante porque ele mostra a foto de um cérebro sem cafeína, que é esse aqui de cima, e uma outra foto com cafeína, que é esse aqui de baixo. Você consegue ver a diferença de cor dos cérebros, né? Esse aqui está mais um amarelão vivo e esse aqui um pouco mais avermelhado. Por quê? Porque quando está mais escuro assim, significa que a cafeína está ligada aos receptores de adenosina, né? Então, uma amostra de que, de fato, a cafeína se liga aos receptores de adenosina. O outro órgão de ação que a gente falou é o músculo em si. E aí onde é que a cafeína vai ligar? Isso aqui é mais contraditório em humanos, né? Não tenho certeza se isso de fato acontece. Mas de qualquer forma, a cafeína talvez haja no retículo sarcoplasmático das fibras do músculo esquelético. Lembrando lá de fisiologia do exercício, o retículo sarcoplasmático na fibra é o local de armazenamento de cálcio. Então, a cafeína vai forçar a liberação de cálcio. E esse cálcio, uma vez liberado, ele vai aumentar a força de contração, né? Porque ele vai lá se ligar no sítio ativo, já vai se ligar lá nos sarcômeros, né? Desencadeando a ligação da actina com a miosina. Aqui é um exemplo, então, de como que essa cafeína pode atuar diretamente no músculo esquelético. Então, isso aqui é um estudo com animais. Aí eles pegaram dois músculos, o EDL, que é composto de fibra rápida, e o sólio, que é composto de fibra lenta. Então, o quadradinho é o EDL e o preto é o sólio. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a situação controle, e aí eles colocavam o músculo banhado por um líquido que tinha cafeína. E aí o que eles notaram, né? Aqui é o tempo e aqui é a potência de contração dessa fibra. Aí o que acontece? Quando vai banhado por cafeína, a potência de contração da fibra aumenta. Ela fica maior do que estava antes de ter cafeína, né? Quando retira a cafeína, ela volta ao estado normal. Então aqui uma amostra de que a cafeína pode agir diretamente na fibra do músculo esquelético. Bom, mas para que atividades que isso daí tem importância, esses mecanismos de ação? Primeiro, existem várias evidências, depois provavelmente eu faço uma aula para cada uma dessas coisas, colocando evidência de efeito em atividade de endurance, de força, potência, tensão, velocidade de reação. Mas a cafeína ela tem um grau elevado de evidência que melhora a performance de endurance. Então, desde provas mais curtas até provas mais longas, tem algum benefício usar a cafeína. Tem evidência de que atividades onde usa força e potência, ela aumenta tanto força quanto potência, então tem um grau elevado de evidência também de benefício nesse tipo de atividade. E atividades que exigem atenção, velocidade de reação, né? Então, por exemplo, um chute no taekwondo. Você tem uma necessidade de ter uma velocidade de reação alta. E a cafeína ela pode influenciar também nisso daqui. Então, essas modalidades de endurance, força, potência, que exigem atenção, velocidade de reação, se beneficiam do uso desses suplementos. E quais são os efeitos colaterais de se usar cafeína, né? O primeiro deles
pode acontecer da pessoa ficar muito irritada, muito agitada, pode ter insônia, principalmente se usar à noite, pode sentir alguma tontura e tremor e pode sentir um pouco o coração acelerado, né? Outros efeitos também pode ter enjoo, vômito, diarreia. Não é muito comum esses efeitos colaterais, a não ser que o indivíduo tenha uma alta sensibilidade e tem que tomar cuidado com aonde compra o suplemento. E ter certeza que o suplemento é cafeína pura e não cafeína com outras coisas. Por exemplo, tem termogênicos que tem uma dose pequena de cafeína, mas tem uma dose grande de efedrina. Então, embora proibido, né, mas se você colocar efedrina, e os efeitos colaterais eles aumentam bastante. Então, às vezes tem gente que reage às vezes tem um efeito colateral, mas não é por conta da cafeína em si, é do tipo do suplemento que tem mistura ali no meio. Tá certo? Então essas são algumas recomendações de como fazer uso da cafeína. É isso aí. Obrigado, até a próxima.